competência 6 é a que fala sobre, eu posso definir da seguinte maneira. A competência 6 é a que trata dos elementos da textualidade. Como assim? Estou aqui com as competências e habilidades do Enem em mãos e quero que você leia comigo na íntegra o que é que diz a competência 6. E a competência 6 fala: compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Você não precisa decorar isso, você não precisa ficar tentando guardar essa descrição da competência na cabeça, você só precisa entender o que é que isso significa para o seu contexto de prova. Então aqui eu destaco, você precisa compreender os sistemas simbólicos, as linguagens, né, e os mais variados textos, como formas de organização da realidade, para garantir a informação, a comunicação, etc. Gente, o que isso quer dizer? Veja bem. Se você parar para pensar, a comunicação, os textos, eles não são um conjunto apenas de palavras ou de imagens que a gente soma um ao outro, né? Os textos, eles precisam de textualidade, ou seja, elementos que garantam que aquilo que eu estou vendo diante de mim seja um texto e que esse texto se comunique comigo. É aqui, por exemplo, onde entra a habilidade 18, que fala sobre a coesão e a coerência. É aqui que entra a habilidade 19, que fala, por exemplo, sobre as funções da linguagem. Tudo isso é conteúdo, tá? Você já viu isso no seu ensino médio? Então, isso tudo é tema de aulas por aqui no YouTube. Se inscreva aqui no meu canal, a gente vai ter uma série de aulas, né, aqui nesse canal, falando sobre cada um desses assuntos. Então, quando eu falo sobre competência 6, eu estou falando sobre coesão referencial, coesão sequencial, o que é uma anáfora, o que é uma catáfora. Estamos falando sobre as funções da linguagem na habilidade 19, que é a que tem a ver, por exemplo, com a função emotiva, a função conativa, referencial e assim por diante. Então, você precisa demonstrar competência para ler textos, identificando os elementos do texto, uma palavra como está relacionada a outra, se um sentido está adequado ao seu sentido posterior, se as partes do texto se relacionam de maneira coerente e coesa, ou em relação às funções da linguagem, se você é capaz de identificar os traços textuais que determinam a função emotiva, a função conativa, para compreender qual é a função ou a finalidade de um texto. Veja bem, vamos tornar isso um pouquinho mais claro. Como é que eu sei que um diário é um diário? Como é que eu percebo qual é a finalidade de um diário? Bem, se você for lá no texto escrito de um diário, certamente você encontrará um relato em primeira pessoa. Palavras como eu, meu, minha. Então, isso mostra que o texto tem a finalidade de expressar sentimentos pessoais, a subjetividade de quem escreve. Mas quando você vai para uma campanha publicitária, é comum que você encontre ali palavras como disque, 180, denuncie, participe, doe. Então a intenção aqui já não é mais falar de mim, mas é falar com o meu interlocutor e conscientizá-lo a respeito de algum tema. Então, isso tem a ver com a função conativa. A finalidade do texto é mobilizar o interlocutor. Para isso, eu preciso de elementos da língua, portanto, símbolos, né, ou uma linguagem simbólica, que vá garantir essa finalidade. Então, quando eu busco por esses verbos no imperativo, olha lá, traços textuais vão revelando para mim qual é a finalidade do texto. Tá bom? Ok. Então, acho que a gente pode dizer que a competência 6 é a que trata dos aspectos da textualidade, ou seja, os elementos que garantem os mecanismos de funcionamento e as ferramentas de um texto que garantem que esse texto comunique.